irmãos? A paz seja com todos. Amém. Amém. É muito bom estarmos mais um culto reunido na presença do nosso Deus e entoar louvores a Ele, de adoração, de gratidão, de reconhecimento pelo que Ele nos representa. Amém. Glória a Deus. O pastor me fez esse convite na quinta-feira. Aleluia, Senhor. E de bate pronto eu disse: pode contar comigo, pastor. Eu não atendi. Ele mandou uma mensagem, eu falei: sim, pode contar comigo. Glória a Deus. Louvado seja. E a partir desse dia, eu não conseguia fazer nada mais sem pensar nesse momento. Como a palavra de Deus, ela mexe com o nosso coração quando nós temos essa responsabilidade. Nós tínhamos o evento do casamento da Flávia e do Denis, e acredito que muitos tiveram algumas coisas a fazerem para se preparar para aquele momento. E com a minha família não foi diferente, mas tudo que eu fazia, eu estava pensando nesse momento, pedindo para o Senhor: Senhor, fala comigo. Senhor, o que o Senhor deseja de mim? O que o Senhor quer me ensinar? E ontem o pastor, na casa do pastor, ele perguntou: e a palavra? Eu falei assim: olha, tem um texto que está no meu coração, mas ainda não consegui sentar para meditar nessa palavra. Estava queimando muito forte no meu coração acerca daquela passagem que Jesus, no tanque de Betesda. E ontem, após terminar o casamento, eu comecei a meditar nessa palavra e o Espírito do Senhor falou: não é essa palavra. Tem tudo a ver com isso, mas não é isso. Não existe nada mais do que eu queria dizer para você nessa manhã acerca da pessoa de Cristo. Não é sobre profetas, não é sobre milagres, mas é sobre a pessoa de Jesus Cristo. Como Ele era, como Ele se comportava, como Ele se aproximava, como Ele cativava e atraía as pessoas. E isso começou a encher o meu coração de alegria. Eu gostaria de convidar você para abrir o Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 17. Aleluia. Diz assim: e aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, e estava ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, em virtude do Senhor estava com ele para curar. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrá-lo e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse, vendo Jesus a fé deles: homem, os teus pecados te são perdoados. Aleluia. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, ou melhor, questionar, indagar, duvidar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus?
Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que sabeis que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. E levantando-se, logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: hoje vimos prodígios. Aleluia! Santo Deus! Esta é uma passagem muito conhecida, em que nós ficamos imaginando ou usando a nossa criatividade para visualizar aquele momento onde o telhado de uma casa é aberto e os homens descem um paralítico. No meio da sala estava Jesus. É uma cena muito forte que chamou a atenção do povo, porque a casa estava repleta por uma grande multidão. Jesus veio para quebrar paradigmas, dogmas, preconceitos, tradições, experiências em que o povo acumulou ao longo da sua vida. Ontem, no casamento, o pastor estava falando um pouco sobre a história do Denis e da Flávia. Isso me trouxe uma reflexão. A forma como nós fomos criados, a forma como nós fomos ensinados, o nosso convívio social, que foi formado por meio de crenças, de tradições, de ensinamento dos nossos pais, da educação dentro das escolas, da educação dentro das igrejas. Nós somos um acúmulo dessas experiências, dessas vivências. E nós podemos dizer que nós somos muitas das vezes rotulados pelo tipo de roupa que nós usamos, pela fala como nós nos posicionamos, pelo jeito que nos comportamos com a nossa família, ou com amigos, ou com familiares. Todos aqui possuem algum tipo de rótulo. Todos aqui, de bate-pronto, são identificados com algum tipo de característica que marca as pessoas. Quando eu olho para a vida do Carlos, eu vejo o Carlos sempre sorridente. Então logo me vem à memória que ele é uma pessoa extremamente carinhosa, uma pessoa que preza pelo relacionamento, que preza por estar ali numa resenha, descontraído. Mas muitas das pessoas não sabem o que existe por trás desse sorriso. Muitos podem entender que a vida do Carlos é uma vida perfeita, sem provações, sem lutas, pelo sorriso que está estampado em seu rosto. Então assim é a nossa vida. Nós somos rotulados ou identificados por algum tipo de característica. E Jesus não foi da mesma forma. As pessoas tinham uma opinião formada acerca de Jesus. A Bíblia nos diz que muitos até indagavam: será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que pode vir alguma coisa, Pedro, do B13? Será que pode vir alguma coisa boa, pastor, de Carapicuíba? As pessoas nos rotulam pelo lugar onde nascemos, pelo lugar onde fomos criados. Jesus não foi diferente. Mas ele sabia exatamente qual era o seu propósito, qual era a sua identidade, o que ele possuía,
Qual é o seu chamado? Não existe nada mais lindo ou mais bonito de se ver uma pessoa que sabe para onde está indo, Aleluia. que tem a sua essência intacta, em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio às opiniões, em meio aos julgamentos. Jesus era esse tipo de pessoa, que não se importava com a opinião ou com o pensamento das pessoas que o cercavam, que o apertavam. Para os judeus, Jesus nada mais era do que só mais um judeu famoso, ou mais um mestre que viveu naquela época. Os judeus não reconheciam Jesus como Filho de Deus, como aquele que veio para anunciar a chegada de um novo tempo, ou a chegada de um novo reino, porque estava preso na figura terrestre, porque estava pego às afeições ou às características físicas de Jesus, que não eram atraentes aos olhos humanos. Como a Bíblia diz, quando o povo pediu um rei para Israel, o Senhor concedeu Saul, que tinha estatura, que tinha formosura, que tinha porte de rei. Jesus não tinha beleza que atraísse as pessoas. A sua forma de cativar as pessoas não estava na sua beleza, mas estava na sua essência, estava na sua fala. Jesus sabia exatamente qual era o seu propósito. Ontem eu estava ali no casamento e pedindo para o Senhor falar comigo. Eu sou muito introvertido, tenho dificuldade. Só que ontem eu olhei para minha filha, eu vi que ela estava dançando e pulando, e aquilo começou a queimar no meu coração. E eu olhei para ela e vi que como eu estou cada vez mais apaixonado, como eu estou cada vez mais orgulhoso por ela. Então eu preciso aproveitar essa oportunidade. E o Espírito Santo de Deus falou no meu coração: Éder, esse é o mesmo sentimento que Deus teve quando enviou o seu Filho Jesus, aleluia, para conviver conosco aqui na terra. Ele queria manifestar o seu amor, a sua graça. Ele queria ter a oportunidade de se relacionar com o povo naquela época, manifestar da sua bondade, manifestar a única forma de amor, que é Jesus. Essa é a única forma, Ele é o verdadeiro amor. Os escribas e os fariseus questionavam o tempo todo: quem é este que controla o vento, que acalma a tempestade? Quem é esse que perdoa pecados? Quem é esse que tem o poder de dizer para o paralítico andar? Jesus desafiava as pessoas a refletirem acerca da pessoa que Ele era. Jesus tirava as pessoas da zona de conforto e gerava conflito no meio dos estudiosos, no meio dos religiosos, pela sua simplicidade, pelas suas palavras, pela sua fala, sempre carregada de amor e de verdade. A Bíblia fala que em Marcos 10:18, Jesus encontra o jovem rico, e esse jovem diz para Jesus: meu bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a terra prometida? Jesus olha para aquele homem e diz: por que me chamas de bom?
bom. Ninguém é bom a não ser nosso Deus. Jesus rejeitou esse rótulo de que Ele era bom. Jesus era o Filho de Deus, mas Ele sabia que quem realmente era bom era o nosso Deus. Porque Ele sofreu e passou pelas mesmas provações ou pelos mesmos problemas que nós passamos hoje. Ele teve sentimentos em seu coração no momento de dor e de aflição como nós temos. O coração dele se encheu de ira em muitos momentos, como o nosso coração se enche. Então ele disse para aquele jovem rico: por que me chamas de bom? Jesus rejeitou esse rótulo, porque ele sabia a respeito da sua essência. Glória a Deus. Precisamos tomar cuidado com elogios. Precisamos tomar cuidado com as falsas percepções que as pessoas têm acerca de nós, para que isso não venha encher o nosso coração de soberba, de autossuficiência. Aleluia. Jesus não se comovia, não se enganava pelas palavras, não se enganava pela multidão que o seguia. Aleluia. E Jesus foi dando algumas respostas Louvado seja teu nome, Pai. que o próprio povo trazia a respeito dele. Muitos achavam que ele era um mestre enviado por Deus. Outros que era a encarnação do profeta Elias ou do profeta Jeremias. Muitos também achavam que Jesus era João Batista ressuscitado. Para os judeus, Jesus era um falso profeta, um enganador. Para Pôncio Pilatos, Jesus era o rei dos judeus. E nesse encontro que Pôncio Pilatos diz para Jesus a respeito do seu reino, perguntando, e ele diz: você é rei dos judeus? Ele simplesmente responde: é tu quem diz isso. Ele não tomou para ele esse título, esse rótulo, porque o reino dele não era um reino terrestre. A proposta de Jesus não era essa. Não era fazer uma reforma religiosa. A proposta dele era anunciar a chegada de um novo tempo, de um novo reino. Obrigada, Jesus. E esse reino não era visível ou palpável. Aleluia. Aleluia. Louvado seja teu nome, Pai. Santo Deus. Aleluia. Se Jesus aceitasse esse rótulo de rei dos judeus, ele não aceitou, mas mesmo assim os judeus religiosos o viam como uma ameaça. Jesus não era bonzinho, como ele próprio disse. Ele sabia que ele era uma ameaça para os judeus, para os religiosos daquele tempo, porque ele estava falando em nome do Pai, porque ele estava falando em nome de Deus. E se ele estava falando em nome do Pai, ele se intitulava Filho de Deus. E isso é inconcebível para os judeus. Eu gostaria de abrir um parênteses neste momento acerca da minha e da sua vida. Obrigado, Senhor. Nós somos intitulados Filhos de Deus. Glória a Deus. Nós somos separados como Filho de Deus. A palavra nos diz que nós somos adotados, porque a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus os rejeitaram. Então nós recebemos esse direito Aleluia. de sermos chamados filhos de Deus. Glória a Deus. E isso incomoda as pessoas.
Isso incomoda Glória a Deus. Aleluia, Senhor. amigos, familiares, Louvado seja o nome. pessoas que estão próximas, Glória a Deus. que não entendem que agora o seu único desejo, o seu único objetivo é se parecer mais com Ele. E ao se parecer mais com Ele, você não faz mais concessões ou aprovações acerca de comportamentos e atitudes. Então você é visto como uma ameaça à paz, ou um extremista, ou um fanático por Jesus. Eu não gostaria de falar acerca de mais nada nessa manhã, Glória a Deus. a não ser a respeito do caráter desse Jesus, a respeito dessa pessoa, desse amor, desse cuidado. Jesus, ele se manifestava por ações. E em se manifestar por ações, nós separamos aqui um texto de Marcos 1:27, aonde a Bíblia fala que Jesus ele tinha autoridade sobre demônios, sobre enfermidade, sobre a morte, como diz lá em Marcos 5, do 21 ao 43, a respeito da filha de Jairo. O Evangelho é marcado por milagres, por ações de Jesus, não só por palavras, por ações. Era assim que ele se manifestava, era assim que ele se relacionava com as pessoas. Por onde ele passava, a Bíblia nos diz que ele manifestava milagres. E os sinais e os milagres atraíam multidões, atraíam muitas pessoas. Jesus veio para quebrar alguns paradigmas, algumas tradições, algumas religiosidades. Jesus era um mestre extraordinário. Muitos o chamavam de Rabi. Sem uso de tecnologia, ele cativava as pessoas. As pessoas estavam convictas do que ele falava vinha da parte de Deus. Era a religiosidade apura no sábado. E ele fala por meio de uma parábola a respeito desse tema, Aleluia, Senhor. dizendo a respeito de um boi que cai no buraco no sábado. Então, o que o seu senhor deve fazer? Deixar aquele animal morrer porque era no sábado ou retirá-lo? Aleluia. Religiosidade. Jesus veio para quebrar algumas opiniões ou tradições. Quando ele ressuscitou a filha de Lázaro, ou quando ele ressuscitou a filha de Jairo, ou quando ele ressuscitou a Lázaro, ele se manifestava por meio de ações. Da mesma forma como filhos, como alguém que deseja se parecer com Ele, nós devemos nos manifestar por meio de ações, de comportamentos. Não existe a necessidade de abrirmos a boca e falarmos que nós somos cristãos. As nossas ações Aleluia. vão primeiro.
Glória a Deus. As nossas palavras Glória a Deus. são simplesmente uma consequência das nossas ações. Porque nós somos analisados o tempo todo. Jesus também era analisado o tempo todo. Nessa passagem ele estava dentro de uma casa cheia de pessoas e haviam testemunhas religiosas, os escribas, observando. Acredito que eles ficavam cutucando. Vamos ver se realmente ele opera milagres. Vamos ver se verdadeiramente ele é quem ele diz que ele é. Aleluia. Vamos ver se ele não é simplesmente um enganador, um charlatão. Imagina você dentro de uma situação sendo colocado à prova. Quando as coisas dão errado e as pessoas ficam observando e esperando. Vamos ver se verdadeiramente ele é um cristão nessa situação. Vamos ver se agora ele não vai murmurar a respeito do Deus dele. Vamos ver se agora, diante dessa dificuldade, ele não vai retroceder. Vamos ver se nesse momento onde eu estou derramando bênçãos sem medida sobre a vida dele, se ele não vai se virar e se esquecer de quem o abençoou. Nós somos provados e observados o tempo todo acerca do nosso caráter. Por causa de quem ele era, o que o tornava capaz, suas palavras possuíam certeza absoluta. No Antigo Testamento, nós podemos observar em muitos textos, assim diz o Senhor dos Exércitos: Deus enviou, Deus ordenou. Marcos 6,5 diz: eu lhes asseguro. Tudo isso deve ser entendido. Você pode ter a certeza do que eu estou dizendo. Eu garanto, eu lhe asseguro, eu digo-vos. Jesus fazia afirmações a respeito de quem ele era. Ele não falava como na terceira pessoa, ele falava: eu lhe asseguro, eu lhes garanto, eu vos digo. Como ele disse para o jovem rico: eu vos digo que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele fazia afirmações. E essas afirmações geravam um grande questionamento entre os mestres religiosos: quem é este que tem o poder de perdoar pecados? Quem é este que acalma a tempestade? Quem é este que expulsa demônios? Quem é esse que cura enfermidades? Jesus via a si mesmo como o revelador da sabedoria. E a sabedoria de Jesus vinha a não ser de quem? Senão do Pai. Ele não falava acerca do Antigo Testamento, ele falava acerca das coisas do reino de Deus. Ele pregava por meio de parábolas, de ensinamentos. Em alguns momentos as parábolas eram de fácil entendimento para assimilar a mensagem que Jesus estava querendo transmitir. Em outras, ele estava simplesmente tomando cuidado para que aquilo não ganhasse uma proporção muito grande. Então somente alguns entendiam determinadas parábolas.
Jesus. Jesus não teve a intenção de ser venerado. Ele não quis isso. Ele só quis ser seguido. Em muitos textos, ou no chamado dos discípulos, ele usou muito essa palavra: larga tudo e me siga. Deixe o que você está fazendo e me siga. Ele não quis ser venerado. Ele não quis esse título de bom. Ele só queria ser seguido. Hoje em dia nós, nas redes sociais, seguimos tantas coisas que não refletem a nossa vida em Deus. Nós não temos a preocupação ou filtro de determinadas ações a respeito das redes sociais. E seguimos pessoas ou admiramos pessoas que não são pessoas com um caráter cristão, com uma índole cristã, que são pessoas que não são parecidas com Jesus. Todos querem ser vistos, admirados, seguidos, reconhecidos. Jesus, ele só queria que o povo seguisse, porque sabia que aquele que o seguia iria receber instruções, ensinamentos, teria a oportunidade de observar o Mestre, de aprender com ele e, consequentemente, de se parecer com ele. Isso é comprovado quando nós estamos dentro de um ambiente. Se não tomarmos cuidado, nós ficamos semelhantes ou parecidos com aquele ambiente. Se nós passarmos muito tempo com pessoas que não acreditam nos mesmos valores que nós, se não tomarmos cuidado, nós estaremos acreditando ou falando como essas pessoas. É o que a Bíblia nos recomenda acerca da roda dos escarnecedores. Jesus queria ser seguido, para que o povo recebesse instruções, ensinamentos, orientações acerca do reino que estava por vir, a respeito da nova promessa de uma vida na Nova Jerusalém, a respeito de que tudo nessa vida é passageiro e de que os valores dessa terra estão invertidos, aonde quem tem mais é mais valorizado, aonde quem tem menos é excluído ou é esquecido, aonde quem tem menos não tem credibilidade ou reconhecimento. Esse mundo nos ensina que, se formos atacados, nós devemos evitar. Mas Jesus nos diz o contrário. Nos diz que nós devemos dar a outra face. Esse mundo nos ensina que nós devemos pagar o mal com o mal, mas Jesus nos diz que nós devemos pagar o mal com o bem. Aleluia. Semana passada eu fiz uma reunião com o pessoal da minha equipe e eu disse a respeito disso. As pessoas reclamando que alguns ligavam de forma grosseira, que alguns, por exemplo, eram desrespeitosos. E eu bati na tecla: independente disso, nós não devemos dar esse poder para as pessoas. A falta de educação, de respeito, o mau humor não pode determinar o tipo de pessoa que eu sou, ou o tipo de pessoa que eu devo ser. Isso não pode contaminar ou comprometer a minha essência. Então eu devo prestar o quê? Um bom atendimento.
Eu devo estreitar o meu relacionamento, independente se a pessoa não faz da mesma forma. Jesus veio para nos ensinar a respeito dessas coisas, a respeito do amor ao próximo, ao respeito do zelo para com o próximo, acerca dos valores, do caráter, acerca das coisas corruptíveis desse mundo. Sei que nós temos apego por muitas coisas e corremos o tempo todo em busca de muitas coisas, muitos sonhos, muitos propósitos, e nos esquecemos das coisas simples, das coisas que nos trazem a verdadeira alegria, a verdadeira paz em Cristo, das coisas que realmente dão sentido para a nossa vida como cristão. Mateus 9:27 diz: Filho de Davi. Esse era o título de Jesus. A Bíblia nos fala que ele é da genealogia de Jesus. Jesus rejeitava esse título porque sabia que poderia trazer implicações políticas mais uma vez. Não era esse o propósito. O propósito não era terrestre. Outro título muito utilizado, que muitos chamavam Jesus de o profeta, por conta dos sinais, por conta dos milagres. Assim como Deus usou Elias, muitos achavam que Jesus era o Elias naquele tempo, por conta dos milagres. Identidade. Jesus sabia qual era a sua identidade. E tudo que vinha de fora, ou tudo que era do externo, não entrava no seu coração, porque ele sabia da sua identidade. Ele não se empolgava, ele não se enganava pelos títulos, pelos rótulos, pelas percepções. Identidade. Hoje nós estamos no culto de Santa Ceia para celebrar essa nova aliança, para fazer memória de Jesus, da pessoa que Ele foi. Não existe nada melhor do que estarmos aqui e refletirmos acerca das características do nosso Mestre e entendermos nós precisamos mudar algumas coisas. Aleluia. Para sermos mais parecidos em palavras, em ações, em atitudes. Filho de Deus é um outro tipo também. Marcos 13:32 diz: Jesus afirma: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Filho de Deus. Embora sendo filho de Deus, ele não sabia a hora do Pai. Não era revelado. Então ele não se enganava também por este título, por essa identificação que as pessoas faziam acerca dele. Eu sei que a forma como nós fomos criados, como
educados, o acúmulo de conhecimentos e experiências nos trouxeram até aqui. Formaram algumas opiniões, nos trouxeram algumas verdades. Mas será que realmente nós sabemos ainda quem verdadeiramente nós somos? Será que todo esse conhecimento, todo esse tempo que você tem na presença de Deus já te garantiu essa certeza? Eu gostaria de trazer essa reflexão para você nesse dia. Quem é você? Quem sou eu na presença de Jesus? Qual é o meu propósito? Qual é o meu impacto na sociedade, no meio dos meus familiares, no meio dos meus amigos? Qual é a sua identidade? Esse dia, que para nós é um marco, fazer memória de Jesus na Santa Ceia. Qual é o legado que Ele nos deixou? E como nós temos vivido esse legado ou aproveitado esse legado? Qual o tipo de impacto que nós estamos causando nos dias atuais? Será que a minha fala condiz com as minhas ações? Será que as minhas ações condizem com aquilo que eu falo, que eu prego? Jesus se manifestava por meio de ações, por meio de relacionamentos. A Bíblia diz que Ele amava se relacionar e ter contato com pessoas, compartilhar do amor dele. Vamos fazer memória de Jesus hoje de uma forma diferente. Vamos nos perguntar nesta manhã: o que nos falta para sermos mais parecidos ou semelhantes a Ele? O que precisamos renunciar ou entregar para sermos mais parecidos com Ele? O que precisamos abrir mão? Ou o que nós devemos mais olhar para trás? Todos nós temos um propósito, todos nós temos uma missão. Assim como Jesus teve a sua missão, Ele deixou o seu legado para os 12 discípulos, para multiplicar a respeito do Evangelho. E isso nos trouxe até os dias de hoje. Nós somos esses multiplicadores. Nós somos os filhos de Deus. Então eu gostaria de convidar você nesse momento para ficar de pé. Feche seus olhos. Nesta manhã você tem a oportunidade de falar com Ele, de abrir o seu coração para Ele, de reconhecer o que lhe falta
Você pode também expor o seu desejo de conhecê-lo mais. Você pode pedir nessa manhã que Ele te conceda mais. Você pode pedir nessa manhã que Ele se revele mais a você. Você tem a oportunidade nesta manhã de rejeitar, de entregar as velhas práticas, de se posicionar, porque você tem um chamado, você tem um propósito. Sobre a sua vida existe um plano original. Aleluia. E a Bíblia nos diz que o plano original é que nós fomos criados por Ele. Nós fomos formados por Ele, para o louvor da sua glória. Então, neste culto de Santa Ceia, fale com o Senhor. Peça para Ele nesta manhã, para que Ele entre nas suas emoções, para que Ele trabalhe no seu caráter, para que Ele desconstrua algumas opiniões e pensamentos, para que Ele desconstrua algumas resistências que existem ainda dentro de você. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque verdadeiramente o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Prova disso é que o Senhor nos concede nessa manhã mais uma oportunidade de estarmos na tua presença. Pai, nós te pedimos nesse dia, trabalhe nas nossas emoções, quebre, Senhor, todas as barreiras, todas as resistências. Aleluia. Não permita, Senhor, que nós venhamos ser enganados pelos rótulos, pelos títulos, até mesmo por coisas que nós achamos que nós somos. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu também repreendo nessa manhã toda palavra, Senhor, que foi dirigida para o teu filho que causou ferida. Aleluia. Sim, Jesus. Toda palavra que paralisou, porque só o Senhor nos conhece verdadeiramente. Só o Senhor conhece a nossa identidade. Só o Senhor sabe qual é o nosso chamado. Por isso, Pai, no nome do Senhor Jesus, nos ajuda a sermos mais parecidos com o Senhor, em atitudes, em palavras, em posicionamentos. Pai, no nome do Senhor Jesus, nos ajude a sacrificar a nossa vida todos os dias, Aleluia. a matar a nossa carne, a matar os nossos desejos, para nos tornarmos mais parecidos com o Senhor. Aleluia. Pai, nós queremos ser como o Pai. Nós temos esse desejo de sermos parecidos com o Senhor. Então, Pai, nós te pedimos nessa manhã, nos fortaleça. Renove, Senhor, nesta manhã vidas. Renove alianças.